Gaúcho de Caxias do Sul, senador pelo PT desde 2002, foi deputado constituinte. Esse é Paulo Paim, o convidado de hoje do Guia Negro Entrevista. Senador, obrigado por topar essa entrevista com a gente. O senhor fala aí direto de Brasília, o senhor falou que está há 6 meses aí em Brasília por conta da pandemia. E eu queria começar perguntando sobre essa imagem, quando a gente vê o Congresso brasileiro e o Senado brasileiro, ele é composto majoritariamente por homens brancos. Como que isso impacta nas decisões que são tomadas nessas casas de leis? De fato, você tem toda a razão no eixo da pergunta. Vou dizer por quê. Eu aprendi, no longo desses anos que estou no Congresso, ouvi muito uma frase que diz o seguinte: o Congresso é o corte da sociedade. Não é coisa nenhuma, não é coisa nenhuma. A maioria no Congresso representa os 1% mais ricos desse país. E isso repercute em todas as leis que são lá elaboradas. Por isso que nós temos uma dificuldade enorme para aprovar leis que beneficiam os mais vulneráveis, né? Nós temos uma escravidão moderna, que todos nós sabemos. O Brasil continua essa concentração absurda de renda. Nós somos o país que tem a maior concentração de renda do mundo. Então, aqueles que se completam, né, com esse estado de coisa não querem que nada mude. E claro que isso repercute em tudo. Eu sempre digo que a nossa população tem que entender que, queramos ou não, tudo passa pela política. Meu pai era analfabeto, minha mãe também, né? Eles tinham a marca da escravidão, né? De gerações em gerações. Eles diziam: olha, querem avançar na vida, estudem e trabalhem, estudem e trabalhem. Não tem outro jeito, é estudar e trabalhar. Claro, eu tenho que estudar ou trabalhar, mas tenho que ser representado nas instâncias de poder também, seja no executivo, no legislativo, no judiciário, e aí eu tenho que me preparar para chegar lá, né? Isso não estou dizendo, e quero concluir a resposta, que nós não temos quadros preparados. Temos sim, e eu tenho participado de inúmeras lives com os quadros da maior qualidade, né? Advogados, juízes, procuradores, promotores que já chegaram lá. E eles estão dando essa parcela de contribuição para a sociedade brasileira, né? Que a partir do momento que as leis refletirem efetivamente a composição da sociedade, todos ganham. Brancos, negros, índios, imigrantes, todos ganham. Por isso, estamos brigando, inclusive, no Tribunal Superior Eleitoral, para que o fundo eleitoral repercuta exatamente o que é a sociedade. E aí uma pergunta mais pessoal para o senhor: como que é para o senhor ser um dos poucos senadores negros hoje no Brasil? Há pouco tempo eu recebi o prêmio Congresso em Foco, julgamento popular. O povo é que votou pela internet dentro do limite. E olha, eu não tenho robô, não tenho dinheiro, não tenho nada. Foi o povão mesmo que foi lá e fez o maior esforço e votou. E acabei sendo escolhido como senador, na visão do povo, que mais defende o povo no Congresso Nacional. E claro que não deixa de ser um reconhecimento do trabalho que eu faço de forma coletiva, né? Eu dialogo muito com a sociedade organizada, com o movimento negro, com o movimento sindical, com o movimento de idosos, de pessoas com deficiência, com o movimento das mulheres. Eu só acho que, como sou um dos poucos, né? Eu me lembro quando eu fiz o Estatuto da Igualdade Racial, que é uma história bonita também, que poucos sabem, né? Que eu fui com uma delegação, aprovamos na Constituinte, eu fui Constituinte, a África do Sul exigia a libertação do Mandela. E lá da Winnie Mandela eu recebi a Carta da Liberdade do povo sul-africano, e ali eu me inspirei para fazer o Estatuto da Igualdade Racial. Mas só essa lei demorou 15 anos para eu aprovar. O Estatuto do Idoso, que é de nossa autoria também, da pessoa com deficiência, demoraram também 10, 15 anos, da juventude também. Então, como a gente é muito pouco, eu estou dando um exemplo, no Estatuto de Igualdade Racial, alguém me perguntou, depois que os anos passaram, mas por que tu escolheu por que tu não escolheu um negro para ser o relator do Estatuto, já que tu fala tanto do Estatuto? Eu digo, sim, vou achar o negro aonde? Só tinha eu de negro dentro do Senado, é isso que eu quis dizer.
Digo, meu amigo, só tinha eu lá. O que eu fiz? Eu escolhi alguém do Estado que tem o maior número de negros, que são eleitores, consequentemente tem o seu potencial. Escolhi alguém da Bahia, e foi Rodolfo Torinho. Já faleceu, viu? E ele foi muito fiel. O senhor citou o Estatuto da Igualdade Racial. O Estatuto completa 10 anos, agora em 2020. O que saiu dessa pauta e eu vi que o senhor apresentou algumas emendas para tentar incluir alguns itens no Estatuto de Igualdade Racial. O que falta para o senhor? Olha, eu acho que uma das coisas que ficou fora, que na época, né, para colocar a política de cotas, tinha que ir ao Supremo, que dentro do Estatuto, no primeiro momento, eles não deixaram para colocar. Isso aí está no Supremo, tá bom, vamos aprovar sim, nós vamos brigar lá. Foi o jeito. E brigamos lá e ganhamos. Daí veio, então, a política de cotas, hoje está assegurada no conjunto da lei, e o Estatuto eu sabia que ajudaria a aprovar a política de cotas lá. O Estatuto ele garantiu o princípio, né? E como garantiu o princípio, foi aí que nós conseguimos fazer que... Eu fui fazer a defesa, inclusive, escolher um senador contra a política de cotas, tinha um a favor, e só tinha eu de negro de novo, né? Aí fui eu para defender, e felizmente ganhamos o debate. O que ele disse, eu vou resumir aqui, o adversário, no caso, adversário político, né? Porque a vida é assim, né? Não dá para achar que todo mundo é inimigo. Ele disse que as mulheres gostavam, no tempo da escravidão, de serem violentadas, estupradas, enfim, né? Aí, na minha fala, eu perguntei se algum daqui dos senhores gostaria que fosse com a sua filha, com a sua mãe, com a sua irmã, com a sua amiga, que acontecesse isso. Inclusive, o meu oponente. Aí ganhamos de 10-0, claro, não foi só isso. Tinha os advogados lá do Movimento Negro muito competentes, né? E fizeram também o seu papel. Mas uma das questões que eu gostaria de ver é criar o fundo, né? O Fundo de Combate ao Racismo e ao Preconceito. Esse fundo, infelizmente, tivemos que tirar, estava dentro do Estatuto e o relator manteve até o final e não, pai, se não tirar o fundo, isso aqui não aprova. Aí tá, tu que decida. Digo, não, eu sei como é a vida, né? Então, às vezes, você dá um passo a menos, nem é um passo para trás, dá um passo a menos do que gostaria que você desse, às vezes é caminho, né? O senhor citou Porto Alegre na sua resposta anterior. Como que é discutir a negritude num estado como o Rio Grande do Sul, onde a maioria da população é branca? Pois é, esse é um debate que muitas vezes ele fica truncado. Eu vou explicar por quê. Quantos senadores nós tivemos eleitos, negros eleitos no Brasil? Eleitos. Muito poucos. Talvez só o senhor. Eu fiz uma eleição, 4 milhões de votos. Né? Então, nós temos que estudar bem essa questão do Rio Grande do Sul. Eu não tenho como eu não agradecer ao povo do Rio Grande, que me mantém aqui. Eu vou completar com esse mandato 40 anos. E todo mundo sabe as minhas posições. Eu nunca neguei. Por isso eu sou autor. Teve um estudo da UNB, eles fizeram uma viagem no tempo, que desde que essa república passou a existir, o senador, o parlamentar que mais apresentou e aprovou leis foi infiel. Se nós olharmos para a Bahia, por exemplo, quantos deputados federais a Bahia elegeu negro? 90% são negros. Eu estou refletindo contigo, entende? E lá 90% são negros. Quantos deputados federais negros elegeu? Quantos senadores negros elegeu? Entendi. E tem peculiaridades que o senhor percebe no Sul que são diferentes do resto do país, ou o senhor acha que é muito parecido? É muito parecido, vou dizer que é muito parecido, independente do Estado. O racismo é estrutural, ele existe e tem que ser combatido. Em todos os estados brasileiros, em todos, eu digo, em todos, como também na maioria, para não dizer que não há algum que seja mais leve, como na maioria dos países do mundo. E, senador, como que é fazer política apresentando pautas progressistas, como são as que o senhor citou, nesse momento de governo Bolsonaro, em que a gente tem políticas de extrema-direita tentando ser pautadas? O nosso papel, tem um sindicalista antigo, dos bancários, que foi dirigente comigo da Central, e da CUT, né? Eu fui secretário-geral e vice-presidente nacional. Ele sempre dizia, Paim, orai e vigiai. Então, você tem que ter coragem, né?
coragem, firmeza e apresentar aquilo que tu entenda que é bom para o povo. Se setores, de forma ideológica, discordam, que discordem, porque isso, inclusive, é a democracia, né? E como eu discordo de muitas coisas que eles apresentam, né? Que discordem. Agora eu vou fazer de tudo para provar. Eu sou muito teimoso, eles mesmos dizem isso, mas o pai, quando bota uma coisa na cabeça, é difícil chegar. Mas tem que ter foco, 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 foco. Eu acho que eu sei que não é fácil a vida de todos nós, porque a minha também não foi, mas é preciso ter foco, focar. Eu, quando foco num projeto de lei que eu entendo que ele é justo e que dá para aprovar e que a economia não vai ficar abalada. Por exemplo, quando eu apresentava que o salário mínimo tinha que passar de $100, eu já vi manchete de jornal de um país que quer quebrar o país, quer que o salário mínimo seja de $100. Não porque foi no governo Lula, mas aprovamos a política salarial. E já no Fernando Henrique eu consegui chegar a $100. Eu me lembro do dia que ele me encontrou e daí, pai, está contente? Agora o salário mínimo é 100 país. Pô, 100 país presente. Não, está nos $100, tu queria tanto. E depois conseguimos aprovar uma política permanente e ele chegou a $350 e não quebrou o país. Eu até ia chamar o senhor um pouco de petista raiz, porque o senhor faz parte desse começo do PT, né? Foi metalúrgico, foi presidente dos sindicatos, viu o seu partido chegar ao poder e depois da saída do PT do poder, tem hoje uma rejeição muito forte ao partido. Muitas pessoas ligam ao PT a imagem de corrupção. O senhor acha que faltou alguma coisa para o PT depois que saiu do poder do executivo? Faltou fazer uma meia-culpa? Eu sempre digo que, primeiro, eu começo a dizer, não tem lei perfeita. Se todas as leis que eu aprovei, inclusive o Estatuto, você sabe que o próprio movimento negro critica a falta de alguma coisa, alguns artigos, e é legítima a crítica, né? Então não tem lei perfeita como não tem governo perfeito. Não tem. Independente de quem seja o governo, estou falando como tese, né? Não tem governo perfeito. E o governo do PT também não foi perfeito. Mas se tu olhar para trás, e tu pegar ali todos os programas que o PT fez e aprovou, até a direita reconhece. Foi a época que o social mais avançou. O salário mínimo avançou, Bolsa Família avançou, luz para todos, casa para todos. É inegável que avançou. Claro que não atingimos o que gostaríamos, que era trazer esse benefício, por exemplo, casa para todos. Nós temos um déficit de casa, mas aumentou muito com o programa Casa para Todos. Eu acho que a autocrítica sempre é boa. Eu lembro, dei uma entrevista falando disso, da autocrítica, virou uma polêmica. Hoje, muita gente já reconhece que fazer autocrítica não é crime. Eu posso fazer uma autocrítica até do meu mandato. Eu poderia ter feito mais, porque, embora eu dê o melhor de mim, eu sempre acho que posso dar mais. Então, eu digo, bom, onde é que eu poderia ter avançado mais? Aqui e ali. Então, a autocrítica tem que ser feita sempre, mas se tu comparar na história do Brasil, quem mais investiu no social, você vai ver que não tem dúvida que foi aquela época. E, senador, recentemente o ex-presidente Lula deu uma declaração que pegou mal, digamos assim, entre o movimento negro. Ele disse que ele foi o primeiro ex-peão da senzala a chegar na Casa Grande. Como que o senhor viu essa declaração do ex-presidente? Eu acho que, pessoal, eu tenho muito cuidado de você, num contexto, seja quem for a liderança ou não, tu pegar aquela frase num contexto e fazer crítica àquela expressão usada e saindo do contexto. O que ele quis dizer, na minha avaliação, né? Ele foi o primeiro operário que chegou à presidência da República. Mas apesar de operário, ele não é negro, né? Mas a simbologia que ele quis usar é de que ele veio dessa área de atuação de uma família pobre, num país escravocrata, que a maioria dos escravos são negros, mas tem também, é só ver hoje os carregadores de aplicativo, né? Isso é escravidão moderna. Você vê ali meninos e meninas brancas e negros. Isso é escravidão moderna. Então, o que ele quis expressar é uma simbologia. Se eu falar uma frase que ela tiver um impacto negativo, seja no povo indígena, no povo cigano, eu sou autor também do Estatuto do Cigano,
Eu tenho que rever, bom, eu tenho que adaptar, essa frase não foi legal, eu tenho como rever essa minha opinião. Mas, na verdade, no contexto, não teve maldade alguma. Pelo contrário, pelo contrário. E, deputado, senador, desculpa, eu queria que o senhor indicasse alguma liderança negra, algum político negro que o senhor se inspire. Pode ser do Brasil, pode ser de outros países. Que as pessoas deveriam conhecer mais também a história dessa pessoa. Ah, mas aí tem quantos? Eu acho que a própria história do Zumbi é uma história linda, viu? Claro que voltamos há muito tempo atrás. Mas tem que olhar a história de Zumbi, que é linda, linda, linda. Mas é inegável que a referência mundial, para mim, se chama Nelson Mandela. Então, foi um ser iluminado. Foi um ser iluminado. Eu conheci ele, eu tive com ele 2 ou 3 vezes, né? Quando ele veio ao Brasil, eu entreguei para ele a maior comenda que um chefe de Estado recebe lá no Congresso Nacional. Eu, a Benedita, o Caó e o Edmilson, eram os 4 negros que tínhamos lá. Na viagem, João Herma e Domingos de Lonegre nos acompanharam, esses 4, a viagem à África do Sul, para exigir a liberdade dele, mas aí é o Winnie Mandela que não recebeu, porque ele estava no cárcere. Né? Mais tarde ele foi liberto. Mas eu acompanhei um pouco da vida dele. Foi um homem do mundo, né? Ficou 27 anos no cárcere e fizeram proposta para eles: olha, você quer ser liberto? Desde que você pague com essa história de cada homem uma lança, cada homem um voto, né? E eles não. Então ficou aqui. Eu saindo daqui, eu vou para a rua e vou disputar, sim, com todos os instrumentos que eu tiver, para que a gente acabe com o apartheid. E, no fim, ele ficou o tempo que ele quis lá dentro, vamos dizer. E quando saiu para fazer a disputa e ganhou. E depois de ganhar, ele entregou para o povo dele o governo e virou um homem dos direitos humanos do mundo todo. Mas tem a Martin Luther King, que eu gosto muito também. Eu gosto muito daquela frase dele: eu sonho com uma sociedade onde um dia brancos, negros, índios, homens, mulheres, enfim, sentem a sombra da mesma árvore e dividem o mesmo pão. É mais ou menos isso. O que é para o senhor ser um corpo negro no mundo? Olha, ser negro do mundo, eu digo que é quase que um desafio, né? Que inspira, mexe com a gente para que há de mais rebelde e bonito, né? Que eu gosto muito da inteligência da emoção, né? Essa rebeldia está dentro de nós, que nós procuramos, não sei se ficou já dos nossos antepassados, buscamos a liberdade, a justiça, os direitos iguais. O povo negro, ao contrário do que alguns dizem, não discrimina ninguém, não. De tanto ser discriminado, ele tem que reagir. Então, ser um corpo negro, ser um negro no mundo, é um desafio permanente para contribuir para a mudança da sociedade. Eu acho que a grande causa é a mudança da sociedade. Como vai ser bom um dia, não sei se eu vou conseguir ver, uma sociedade onde realmente brancos e negros caminhem junto, né, para uma construção de uma sociedade de paz humanitária, justa, onde o amor prevaleça e não exista o ódio. Senador, obrigado pela entrevista. Quando eu recebi o prêmio do Congresso em Foco, e foi no meu caso, foi o voto pelo povo, pela população que votou mesmo via as redes sociais. E lá eu fiz um discurso e teve uma frase que eu gostei muito e que eu vou repetir aqui agora, onde eu digo o seguinte: tem tudo a ver com a nossa história, vocês vão ver isso. Pega a frase agora que vai começar a frase, daqui para frente. Eu digo assim: alguns dizem que somos sonhadores. Sim, somos sonhadores de alma e coração. Acreditamos na magia das pegadas na areia.
A energia de fazer o bem, sem olhar a quem, palpita em nossas veias. E termino dizendo: vidas negras, brancas, indígenas, quilombolas, LGBTI, importam sim, não ao ódio, sim ao amor.